A seguir, programa Catraca Gospel com o apresentador Emanuel Mendes. Bom dia queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui nesse programa do Catraca Gospel, aqui na BC News, a sua TV a um clique de você. E hoje nós temos a alegria muito grande de receber aqui duas autarquias, duas pessoas maravilhosas, pastor Mário Viana, amém? E o Tenente Célio. São dois homens que são bênção aqui nessa cidade, nesse estado, e nós sabemos que hoje nós vamos trocar uma ideia, desenvolver um palestrógrafo aqui muito abençoado sobre vários assuntos, amém? Amém. Até porque o pastor Mário e o Tenente Célio são duas vitrines carregadas de sabedoria. Amém? Pastor Mário Viana é pastor da comunidade Princípio do Reino, da Igreja Evangélica Princípio do Reino, amém? Um homem de Deus, um homem muito abençoado, uma igreja abençoada. No final ele vai dar o endereço da igreja para você visitar a igreja dele, amém? E o Tenente Célio congrega na igreja Aliança de Cristo, do nosso amigo, o Bispo Estras, um homem de Deus, amém? Bem-vindo, Tenente Célio. Opa, para mim é um prazer estar aqui com o Mário, com o Bispo. Estou satisfeito muito de ter recebido esse convite. Amém. Bem-vindo, pastor Mário. Bom dia a todos, a graça e a paz. Para nós também é uma bênção, né, estar aqui com esses servos de Deus para falarmos um pouco de assuntos, né, que interessam aí a todos vocês. Amém. E como nós estamos vivendo um frenesi, um auê da política, né? E nós somos um ser que estamos envolvidos e temos desenvolvendo política, certo? Porque a política faz parte do nosso dia a dia. A gente está aqui, já estamos fazendo política, querendo ou não, né? Se vamos tomar um café, negociar alguma coisa, já é fazendo política, certo? Política séria, política correta. E eu quero perguntar para o pastor, para o Tenente Célio, e o pastor Mário pode complementar, pode enriquecer. Como o senhor enxerga hoje, Tenente Célio, assim, o momento político que o Tocantins e o Brasil está vivendo? Bispo, é um momento muito especial, mas não é só o Tocantins e o Brasil, o mundo todo está passando por uma transformação. Sim. A comunicação, ela chegou muito rápido a todos, a boa comunicação e também a má, né? A comunicação aquela de fake news, né? Que vem conturbar também as informações e prejudicar esse entendimento da sociedade sobre política. Política, no meu ver, é uma coisa importante para a sociedade. Então, no Tocantins, no Brasil, no mundo, está passando um momento realmente de transformação. Nós temos que chegar num ponto aceitável. Do jeito que está um pouco complicado ainda, nesse momento. Né? Exatamente. Pastor Mário, como é que você enxerga? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de transição e quando se fala de política, né, às vezes já fica aí uma preocupação porque sempre houve meio que uma demonização, né? Essa é a palavra, né? Então a igreja ela precisa conversar mais sobre o assunto, de uma forma, como diz o Tenente Célio, sem fake news, conversar as coisas como elas são, informar o membro que também é uma pessoa que tem a sua vida, a política está em volta da gente, não é? E da boa política, né? Não da politicária, né? Então tirar essa demonização e começar a observar e olhar para a política como ela é, na essência dela. Pastor Mário, como pastor, assim, esse dia está vivendo um verdadeiro fla-flu, certo? E para um pastor de uma igreja local gerir isso dentro do contexto da igreja é um pouco complicado, né? Você assim, conduzir, porque tem gente que vota em A, outro vota em B, e não é só votar, é brigar, é defender. A gente vê nos grupos de família, nos grupos do WhatsApp da igreja, aquele conflito terrível. Como é que um pastor consegue gerir esse momento na igreja local? Eu acredito que assim, a política ela sempre vai ter, e eu acho que ela vem esse lado ruim da divisão, né? Então esse lado do A, do B e do C. Então qual que é o propósito de um pastor?
resguardar os princípios cristãos, né, de cada um, mas orientar ele que as coisas, a política em si, ela precisa ser observada e que ele não entre na questão ideológica, mas que ele observe realmente aquilo que está se propondo, não é? Ou seja, uma visão maior, não ficar apenas no campo da discussão, da ideologia, porque isso sim, isso para mim está intrínseco aí, já uma ação para fragmentar, para separar. Isso não é bom dentro da igreja. Exatamente. E também falava-se muito, inclusive na Venezuela, falava muito há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, que a política era coisa do diabo. Sim. Né? O diabo tomando conta acabou de muitos lugares. Aí governa o mundo, né? Exatamente. O mundo vai ser governado pelo mal. Aliás, o cristão não precisa entrar em guerra, em confusão, em entrar nesse mundo da política desta forma. Ele pode participar da política de forma correta, com a verdade, escolhendo bem, o pastor orientando o seu rebanho. Não é problema o pastor orientar corretamente, mas não para entrar em guerra, porque já na Bíblia já diz que nossa batalha não é contra não é nesse mundo, é contra as potestades, né? E assim a gente sempre guardar essa parte espiritual, dobrar o joelho, fazer oração, pedir a Deus para encaminhar no caminho mais correto e não deixar-se também se levar também por enganações, né? Os princípios da igreja servem para os dois lados que estão na disputa aí, né? Aquele que pisar fora, você faça a sua correção na sua mente, na sua oração, peça a Deus para corrigir, peça a Deus para não deixar se envolver. Acho que é nesse caminho que a igreja tem que participar, mas como uma atividade social, ela tem até a obrigação de participar, porque se ela não participar, ela vai ser regida pelas leis daqueles que não conhecem Cristo, daqueles que não conhecem os princípios cristãos. Que é pior, né? Aí fica muito pior. Exatamente. O Tenente Sérgio, ele tem um projeto, pastor Marcos, chamado Renovando a Vinha do Senhor. Isso. E eu queria que o Tenente Sérgio explicasse para nós como é que esse projeto, como é que ele funciona, até onde ele alcança e abençoa as igrejas. Bem, a ideia surgiu de um sonho, né, que eu, para mim, considerei como uma revelação. Primeiro entendi no sonho que a igreja não estava, os senhores me perdoem se eu falo alguma coisa que não concordem, né? Sim, pode. É a minha interpretação. A igreja não está produzindo nem com qualidade, nem em quantidade. Então tem muito trabalho para ser feito, um trabalho com melhor qualidade. E nisso, a primeira ações que nós começamos a desenvolver, primeiro é o fortalecimento da igreja, o restabelecimento das condições da igreja para poder operacionalizar o seu trabalho, a evangelização, que é para a igreja a coisa mais importante. Então nós começamos, no mês retrasado, fizemos aí uma promoção social, trabalhando na área social, já fizemos distribuição de cestas básicas, distribuições de ajuda à comunidade carente, mas também trabalhando com a igreja, fazendo uns cupons de patrocinadores, distribuindo para a igreja. Nós doamos, o grupo nosso doou moto, doou bíblias, doou celulares, bicicletas, fizemos um show com Israel Salazar, um show aberto em Taquaralto, um palco muito bem montado, para prestigiar essas igrejas e que elas, de posse de alguns cupons, de algumas centenas de cupons, elas pudessem vender aquilo com a sua comunidade e arrecadar para fazer as obras estruturais, tanto da igreja quanto obras sociais. Cada igreja vendia e não repassava nada para a organização, ficava toda a arrecadação com a igreja. E a igreja utilizava ela, naquela arrecadação, para os fins que se propôs dentro da sua comunidade, tanto fazendo obras sociais ou obras estruturais para melhorar a evangelização. Maravilha. Inclusive nós aqui da igreja da Bethel, nós ficamos com uma cartela, nós vendemos, e o pessoal do louvor, dos jovens, levantaram quase R$1.000. Olha. Foi bênção demais, bênção demais. Que maravilha. E tem agora, bispo, vou atrapalhar para falar um pouquinho, vamos lançar o segundo agora. Né? Nós já estamos com o patrocínio de um carro 0 km, né? Não vai custar nada para a igreja, né? Nós estamos aí com mais de 200 mil cupons já impressos, só os cupons ficarem R$12.000,
né, através de patrocínios que nós conseguimos também, e agora nós vamos ter também a participação, inclusive do deputado Eli Borges, que vai ajudar também em patrocínio, né, vai ajudar com o seu gabinete, para que nós possamos fazer 2 ações. Uma é um festival gospel, que vai levantar os levitas, o louvor da igreja em todo o estado, né? Nós vamos ainda definir o que vai ser a premiação deles, o que nós vamos fazer, mas eu tenho assim uma ideia. Nós vamos fazer 4 grandes apresentações aqui em Palmas, inclusive lá na ilha, né? No mês de julho do ano que vem, né? Então movimentar o mês de julho todo. Vamos fazer um jeito de trazer caravanas para Palmas, e eu estou incentivando inclusive as igrejas a fazer os seus congressos nesse período, para que nós possamos fazer um mês de julho muito movimentado, de louvor, de adoração, de conversão. Isso em julho. Em julho, com premiações ao final, com premiações para os cantores, para que forem selecionados, premiações para as igrejas que vão participar, premiações para os irmãos que vão comprar os cupons que vão ficar revertidos novamente para as igrejas, né, no estado todo. Então, quero até aproveitar, convidar os pastores, todas as igrejas podem participar, isso não me custa nada, não vai custar um centavo para nenhuma igreja, né? É uma forma de a gente estar colaborando, ajudando na evangelização. Eu conheci um pastor que pegou acho que 3 carnês, né? E ele comprou o som da igreja dele. Olha, né? Tem vários testemunhos que nos incentivam, né, a continuar ajudando. Teve pastor que fez a fachada da igreja, fez placas bonitas, outros fez piso. Teve igreja que arrecadou mais de 15 mil reais, né? Foi a maior igreja, a que mais arrecadou foi 15, mas teve de 8, de 5, de 1.000, de 500, e o importante é que, embora sendo pouco, né, mas nós conseguimos fazer um fortalecimento para essas igrejas, um pós-Covid, que as igrejas estão com baixa arrecadação para fazer o trabalho de evangelização. Nós conseguimos passar de 400 mil reais para as igrejas de arrecadação. Nós queremos agora, nesse próximo agora, passar de 2 milhões. Maravilha. Vamos ver se Deus nos abençoa, né, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho para a igreja de uma forma que todos possam participar, e produzir e melhorar os seus templos, e melhorar a sua ação social e alcançar mais pessoas aí para o reino. Que maravilha! Pastor Magno, eu vou te dar uma pergunta, e o tenente Sérgio pode complementar. Na tua visão, o que é o conservadorismo? A pauta, aí a gente tem que observar, né, porque se a gente for olhar a visão, né, agora, inclusive é uma expressão que está muito ligada à política, né? Sim. Hoje, quando você fala conservadorismo, você já pode abrir aí um igual, né? Então a gente tem que assim observar essa palavra, né? Porque já está falando conservadorismo, é algo que já vem se conservando. Sim. É algo que já vem se mantendo. E está muito ligado à questão de princípios. Valores. Né? Valores, né? Porque se eu vou falar de conservadorismo na toda a palavra, na totalidade, ela vai abranger muita coisa. Né? Se falar de conservadorismo político, manter aí os princípios e valores da boa política. Se eu falar de conservadorismo na igreja espiritual, manter os princípios e padrões bíblicos. A doutrina, né? Que a palavra doutrina quer dizer ensino, né? Então assim, fazer essa fundamentação aí, eu acho que o conservadorismo ele traz isso, ele traz as raízes, né? Ele traz o alicerce, né? E a Bíblia diz até, ela tem uma palavra lá, que a igreja ela foi fundamentada, né, assim, ela foi edificada na doutrina dos apóstolos, ou seja, no conservadorismo, né, que se conservou, que andou. Eu acho que a gente tem que estudar essa palavra aí dentro desse sentido, né? Vamos falar de conservadorismo espiritual da igreja, então não tem como desassociar a Bíblia, né? Nessa eleição agora para presidente, o Brasil se mostrou um país conservador? O Brasil sempre foi conservador, né? Nós temos, desde a época do regime militar, as pesquisas que vêm de lá, o Brasil sempre mostrou que 85% da população é conservadora. Basta você ver que nós temos mais de 85% da população que são cristãs. Então, por si só, ela já é conservadora. É um dado interessante e uma
controvérsia, né? Porque o cristão evangélico, na verdade, ele é progressista. Sim. Né? Por natureza, né? Porque ele vem da divisão do cristianismo, né? Na fundação do protestantismo. Né? E aí ele foi dado, naquela época para cá, como a Igreja Católica ficou sendo a conservadora, né? E o progressista, os evangélicos. Agora, no tocante aos princípios que a Igreja preserva, os princípios cristãos, estes sim, nós somos todos, aí nem todas as igrejas, né? E boa parte da sociedade são conservadores. Nós somos conservadores por natureza. Não tínhamos esta definição para a sociedade. Esse momento da política, esse momento eleitoral, ele trouxe essa oportunidade da sociedade de se entender qual é daquilo que ela defende ou não, né? Então teve a oportunidade dos cristãos mostrarem que eles são conservadores nos tocante aos costumes, né? E aos princípios bíblicos. E muitas coisas não, mas nessas duas bases os evangélicos demonstraram para a sociedade que querem ser conservadores. Maravilha. Até que ponto, sério, a igreja pode se envolver em política? Eu digo, e falei muito nesse processo eleitoral, que a igreja pode se envolver em qualquer coisa que a sociedade esteja envolvida. Porque, na verdade, se a igreja não se envolver na política, quem não for e quem não tiver esses princípios, eles vão ditar normas e leis para que os evangélicos cristãos possam seguir. Então, você tem que ter os seus representantes, tem que se envolver. Agora, tem que fazer isso, e isso é a responsabilidade dos pastores de conduzir as pessoas na doutrina, dizer, olha, você pode fazer política, mas faça com santidade. A mentira faz parte da santidade? Não faz. Então, onde tiver mentira, aparta-te dela, né? Então, vá e explique isso para a sua comunidade, explique isso para a sua igreja. Todo o cristão pode fazer política, mas faça-o com santidade. Faça do mesmo jeito que vai para a igreja, do mesmo jeito que a Bíblia ensina. Não saia fora disso. E o resto é com Deus. Eu vejo que falta um pouco, aí agora, que importa da Enchido bem Francisco, né? Falta um pouco para nós, pastores, pastor Mário, a gente discipular alguns irmãos que se propõem a ser candidato e até ganham para exercer um cargo público, como deputado federal, estadual, vereador, outro cargo público, e eles ganham, assumem a cadeira e a gente não cuida deles, deixa eles lá. E eles vão com um covil mesmo. Lá diz que política não é para amador, né? Então eles vão para lá e a gente não ora com eles, a gente não liga para eles, não discipula, não vai lá para orientá-los. Eu acho que está faltando. Fazer uma cobertura espiritual. Uma cobertura espiritual. Eu acho que está faltando para os políticos evangélicos, mas é um mentoreamento. Isso. A própria atividade, vamos dizer assim, parlamentar, né? E dependendo daquilo que ela se propõe, às vezes esse conceito, né, de política, eu vejo assim, por que fazer política só em eleição? Sim. Por que deixar que esse processo ele transcorra e aí acaba entrando dentro da igreja e às vezes entra pelo viés errado, que é exatamente, agora é a política, e aí você já tem aquela dificuldade. Então esse trabalho, esse pós, ele também tem que ser o pré, tem que acompanhar as duas coisas, ele tem que ser construído antes, ele tem que ser trabalhado antes, para não chegar naquele viés e ficar sempre naquele pejorativo, né? E aí, o que você vai dar para a igreja? Que é errado, né? Que é errado, exatamente. Como é que fica a igreja depois que ela negocia isso? Depois que ela... Porque assim, é lógico, né? De pastor, a gente sabe, há muitas necessidades. Ele disseram que ele tocou num ponto importantíssimo, que foi a pandemia, que veio assim, dentro das igrejas, trazer aí uma série de problemas. As pessoas se afastaram, muitas não retornaram, muitas hoje estão enfrentando problemas de ordem psicológica, emocional, o índice de depressão aumentou, muita separação. Então, assim, houve assim, uma mudança muito forte que atingiu a igreja, e a gente sabe que uma das áreas mais difíceis é a área financeira.
Como é que você vai, um candidato chega à necessidade? Então, essa mentalidade, ela tem que ser trabalhada, para que a igreja saiba olhar isso aí, não é? Para que essa ajuda ela não seja pontual apenas no período eleitoral, porque senão já traz aquela mentalidade, já traz aquele viés, e aí mais uma vez a igreja se afasta de um processo que poderia ajudar, que poderia estar mais atento, né? Nós lá no ministério, nós fizemos aí 19 dias de oração, né? E realmente a gente sentiu o peso espiritual exatamente nessa fala, Tenente Célio, né? Porque se a gente não olhar dessa forma, a gente vai ter que ficar subjugado a pessoas que vão fazer as leis como elas querem, né? Exato. E a gente não vai conseguir. E aí depois que o processo encerra-se, o que fazer, né? E aí a gente fica aí pensando, né? Aquela frase, mas foi a vontade de Deus. Não sei, né? Será até que ponto a gente... Então o pré, o pós, ele é importantíssimo. Essa fala, bispo, sou é assim, eu observo ela assim bem interessante, né? Cuidar do político, né? Acho que a igreja, ela, dentro desse princípio aí da cobertura, desse princípio aí da oração, ajudar mesmo, porque a gente sabe que depois que ele entra lá dentro, ele precisa, né? Realmente ainda há uma consciência, ainda há muita coisa a ser mudada dentro da política, né? Tem aí a politicária, tem aí toda aquela... Eu antes, há um tempo atrás, eu assessorei, né? Fui assessor parlamentar de 2 deputados, né? Então eu vi a política dentro, né, do dia a dia, e hoje eu entendo assim, por isso que hoje eu no sentido assim, eu gosto de falar sobre esse assunto, porque eu acho que a nossa contribuição pode ser maior, pode ser bem maior. Você se fala também que na época da política em si, aparecem muitas pessoas passando por crente, por evangelho, né? Aí coloca uma Bíblia embaixo do braço e vai visitar. Pra você ter ideia, né? Hoje na Assembleia Legislativa nós temos lá 8 pessoas que falam, que professam a fé evangélica. Sim. Mas se você perguntar para qualquer evangélico, ninguém conhece nenhum como evangélico. Sim. Então há alguma coisa errada, né? Então muita gente usou assim para chegar, né? Mas não tem coragem de dar o testemunho na hora que precisa. Né? Na hora de votar uma lei, na hora de apresentar um projeto, se posicionar dentro dos princípios cristãos. Sim. Aí ele vira deputado, como diz, do povo geral, e esquece que os parlamentares representam segmentos da população. Sim. O conjunto deles representa o todo, mas individualmente representa segmentos. Então, se nós temos representantes, nós temos que cobrar deles que eles tenham posicionamentos cristãos, que eles defendam os princípios dentro da legislação do Estado, do Brasil e de todo onde ele estiver. Amém. Mas que bate-papo interessante. Pastor Magro, a sua igreja fica em que lugar, que quadra e quais são os dias de culto lá? Nosso ministério, o Ministério Apostólico Princípio do Reino, ele está ali hoje na 108 Sul, na antiga AC13, né? Nós estamos ali na Alameda 5, lote 6, entrando na quadra, ali na área comercial, já chegando na praça, né? E os nossos cultos, nós temos 3, na verdade, cultos só temos 2, né? Mas nós iniciamos aí as atividades da igreja na segunda-feira, com a Escola de Vencedores, que é essa parte da doutrina, o aprofundamento bíblico, né? Esse trabalho de base, esse trabalho de construção da fé cristã. E na quarta-feira nós temos lá o nosso culto profético, né? Uma palavra sempre direcionada a essas pessoas, né, que estão aí com dificuldades, problemas espirituais, que precisam de oração, né? Sempre está lá orando pelos irmãos. E no domingo aquele culto da família, onde a gente espera aí os irmãos para estar lá, né, as pessoas que querem conhecer e às vezes estão aí buscando também, né, famílias que estão aí passando dificuldade. Então a gente trabalha todo esse processo. E nós também temos um projeto, bispo, que chama Casa Resgate, né? Hoje a gente faz um acompanhamento pastoral, com pessoas que têm diversos problemas, né, principalmente na área espiritual. E a Casa Resgate, ela nasceu exatamente disso, da necessidade do acompanhamento pastoral para essas pessoas que hoje necessitam de ser acompanhadas na sua vida espiritual, tem problemas, né? E aí elas são acompanhadas, são orientadas, porque às vezes no culto a gente não tem condição de fazer esse trabalho. Então deixo aí a nossa palavra, né? Se quiser entrar em contato, tá? O nosso WhatsApp é o 63-8400-3132, né? Que é o da igreja, tá? E dizer que estamos lá para contribuir, para ajudar
no crescimento do reino com princípios. Maravilha! Pastor Mábio é um grande homem de Deus, é meu conterrâneo, né? É lá da ilha, né? Da ilha. Quem nasce em São Luís é do Dom Vicente. Não é maranhense, é do Dom Vicente. É bem legal. Telecélio, se alguém quiser conhecer mais sobre o projeto Renovando a Minha do Senhor, como é que faz? Bem, pode estar acompanhando. Nós criamos um programa na rádio 96,1 na Conexão FM, todos os domingos, das 8 às 9 da manhã do domingo. Nós vamos estar falando sobre o projeto. Está lá com o Bispo Esdras, que é o presidente dos Ministérios Independentes, né? E que está fazendo uma parceria com a gente para a gente estar fazendo essa promoção social. E aí, Deus abençoou, nós fomos convidados para fazer esse programa, para falar justamente todos os domingos dessas atividades sociais da igreja. E todas as igrejas têm lá uma porta, né, para divulgar os seus eventos, os seus cultos, na rádio, uma das principais rádios do nosso estado. Ela faz a cobertura em 90% das cidades do estado de Tocantins, e vai também estrear com um programa de TV. Talvez até nós vamos também estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas daqui para lá já vai estar acompanhando, então, todos os domingos, das 8 às 9 da manhã, o Tenente Sérgio Bispo Esdras está lá, falando sobre Renovando a Vinha do Senhor. Maravilha, que bênção! Agora, Tenente Sérgio, a gente vai pedir para o nosso irmão, amigo, Pastor Mábio, orar por nós, orar pelos nossos telespectadores, amém? Amém. Ministrar uma bênção profética, amém, Pastor Mábio? Vamos orar, né? Vamos levar nossos pensamentos a Deus e agradecer por esse momento, né? Por tudo aquilo que Deus está fazendo, né? E deixar só aqui uma reflexão, né? Alguém pergunta: onde está Deus? Já foi perguntado, né? Sim. E eu digo: Ele está onde sempre esteve, no controle e controle. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, nessa hora, junto com teus filhos, eu quero adorar o Senhor. Quero profetizar sobre todos esses irmãos, essas pessoas, todos que estão nos assistindo, que o Senhor continua no controle de tudo, que nós devemos, enquanto servos de Deus, acreditar nessa direção, acreditar nesse poder que é muito maior que qualquer poder humano. Que o Senhor abençoe a nossa vida, prospere aqui esse projeto aqui do Bispo Emanuel, esse trabalho importantíssimo, prospere aqui, Senhor, esse trabalho restaurando a vinha do Senhor. Amém. E que tudo que, Senhor, que tem sido feito, prospere ali no nosso ministério, tudo que seja feito, seja para a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecendo a Ti, Senhor, e Te dando graças, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até a próxima semana, fica com Deus.